Vamos então começar o capítulo 32, recapitulação. A gente vê aqui no começo do capítulo o Mário Silva pegando no hospital o endereço da casa que ele tinha que ir, à noite, para levar a injeção, e ele se dirige para esse bairro mais distante, um lugar mais pobre, e quando ele chega lá, qual não é a sua surpresa, quando ele vê que é a casa do Amaro e da Zulmira. Então ele começa a sentir de novo toda aquela raiva, todo aquele ódio que ele tem em relação ao Amaro, em relação a Zulmira, por ela tê-lo abandonado, por tudo que ela o fez sofrer. E a hora que ele olha para a criança que está ali sofrendo com problema de respiração, ele fica com raiva da criança também, ele nem consegue entender, ele acha que aquela raiva que ele está tendo da criança é por causa dela ser o fruto do relacionamento do Amaro com a Zulmira. Aí nós vamos lembrar que na realidade essa raiva que ele sente pelo Júlio é por lembranças do Júlio de vidas passadas que separou o Mário Silva, então Esteves, da Lina, que hoje é a Zulmira. E nós vemos esses sentimentos ruins emanando do Mário Silva e ao mesmo tempo ele se lembrando das palavras da Antonina, das palavras de Jesus que ele leu no evangelho que ele tinha acabado de fazer na casa da Antonina, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto caminhas com ele. E ele mesmo começa a pensar que se ele tivesse vindo ali naquela casa um dia antes dele ter feito esse evangelho, antes dele ter conhecido a Antonina, ele com certeza teria ministrado uma injeção que teria já encerrado com a vida do menino, até com o subterfúgio de eliminar o sofrimento. Mas ali a gente vê ele digamos, essa luta interior com ele, da raiva e da vontade de que a criança morra para que o pai e a mãe sofram, e ao mesmo tempo lembrando todas as palavras de perdão, as palavras de que o ódio não adianta nada, que a raiva e a mágoa são espinhos que nós fincamos na nossa pele e nós é que sofremos com ele até que nós o tiremos de nós. E a gente só tira através do perdão. Então nós vemos aqui que ele começa a tratar do menino, mas ainda com essa dualidade, com esses dois sentimentos dentro dele ainda muito fortes, de raiva, de rancor e de vez em quando vindo aquelas ideias do Evangelho no Lar para amenizar um pouco os sentimentos dele. Nós vemos aqui o André descrevendo as energias negativas que fluíam do Mário Silva para o Júlio, para o bebê, e essas energias só não entraram, só não perturbaram a criança por causa do Clarencio. O Clarencio estava ali servindo de escudo contra essas energias do Mário. Vamos ouvir aqui o André descrevendo a cena. Reparamos que as mãos de Mário expeliam escura substância, mas Clarencio, pousando a destra sobre o menino, mantinha-o isolado de semelhantes forças. Ante o assombro com que observávamos a exteriorização daquele visco enegrecido, nosso instrutor elucidou de boa vontade. São fluidos deletérios do ódio com que Silva inconscientemente procura envolver a infeliz criança. Contudo, as nossas defesas estão funcionando. Odila, que chamara Blandina e Mariana até nós, acompanhava a medicação ansiosamente. Abnegado amigo, dirigiu-se inquieto ao nosso orientador. Acredita que Júlio possa recuperar-se? Clarencio, que estabelecera extensa faixa magnética em torno do doentinho, preservando-o contra a influência do visitante, meneou a cabeça e falou paternal. Odila, é tempo de penetrares a verdade. O menino deixará o corpo talvez em breves horas. O futuro dele exige a frustração do presente. Fortalece-te, contudo. A vontade divina expressa na lei
que nos rege, faz sempre o melhor. Então nós vemos aqui a Blandina, a Mariana, a Odila, todos ali tentando ajudar, auxiliando o Júlio com as suas energias, o Clarencio envolvendo o menino com as suas energias, impedindo que essas energias deletérias, essas energias negras que emanavam das mãos do Mário Silva chegassem até a criança. Vamos lembrar sempre que nós emitimos aquilo que pensamos, nós materializamos o que pensamos. Então o Mário Silva, quando pensava naquela raiva, naquele ódio ao Amaro e a Zulmira, ele plasmava, ele materializava essas energias e através das mãos deles essas energias saíam e elas só não atingiram o Júlio bebê porque o Clarencio estava fazendo um escudo ali para proteger a criança dessas energias. O Mário ministra a injeção que ele veio ali dar na criança, ele começa a observar as orações ali em volta da Zulmira, do Amaro, ele vê que a criança começa a piorar, então ele pede para o Amaro que chame o pediatra, porque a criança estava entrando em coma, e o Amaro vai, chama o pediatra, vem. Aí o pediatra chama o Amaro de lado dizendo que a criança realmente estava num estado que não teria volta, que se eles tivessem alguma religião, que eles orassem, que eles entregassem a Deus aquela situação, porque a criança estava em coma. E nós vemos a descrição que o André faz aqui das orações. A gente vê o arrependimento do Amaro, por não ter, arrependimento, aliás, do Mário Silva, por não ter dado à criança uma atenção maior, por ter ficado com tanta raiva, com tanto ódio. Ele aplica um calmante na Zulmira, para que a Zulmira relaxe um pouco, a Evelina vai deitar com a Zulmira. Aí, enquanto as duas estão deitadas, o Amaro vê ali a criança ofegante, né, moribunda. Ele pega a criança no colo e faz uma oração linda. A gente vai ver aqui no final desse capítulo uma oração maravilhosa entregando a alma dela a Deus. E a gente vê a Odila recebendo o espírito do Júlio, que vinha para ela envolvido numa luz safirina que emanava do peito do Amaro. Aí a gente vê de novo a força da oração. A oração do Amaro ali, com tanta fé, entregando a Deus o filho, colocando para Deus da sua dificuldade e lidar com a morte. Todos nós temos essa dificuldade de lidar com a passagem dos nossos entes queridos. Mas o amor dele e a oração dele foi tão sentida que ele conseguiu envolver o Júlio nessas energias e com essas energias do Amaro, o Júlio pôde se libertar daquele corpo sofrido, sair envolto nessas energias maravilhosas e se colocar no colo da Odila. Aí a Odila o abraçou, como mãe que era dele. Ela o abraçou. Ela, Blandina e Mariana o levaram de volta para o lar da bênção. E ali ficou única e exclusivamente aquele corpo inerte em que o Amaro iria preparar para que fosse sepultado. E a gente vê o desespero do Mário Silva se chamando inconscientemente, ele dentro dele, conversando com ele mesmo, se chamando de assassino, porque ele poderia ter tido uma atitude mais caridosa, uma atitude mais humana para com o Júlio, com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, que ele não conseguiu ter. Vamos ver a continuação da nossa história aqui no próximo capítulo de Entre a Terra